Olá, meus amigos e meus irmãos, que Deus abençoe a todos em nome do nosso Senhor Jesus. Que a presença do nosso Deus esteja em sua vida e em sua casa sempre. A palavra de Deus mostra que existe uma importância na oração. Aliás, a oração é fundamental para aqueles que querem manter uma comunhão com Deus. E para aqueles que querem ser abençoados, é necessário orar e perseverar. Nós temos exemplos na Bíblia, como o exemplo do profeta Daniel. Daniel, ele orava 3 vezes ao dia e ele alcançava a vitória. Ele foi um homem muito abençoado. Nós temos o exemplo do cego de Jericó, que gritava por Jesus, insistindo, e ele não parou enquanto o Senhor Jesus não o abençoou. Nós vemos o exemplo do nosso Senhor Jesus, que às vezes ficava sozinho no monte durante toda a madrugada orando. Então nós vemos a importância da oração. Nós não podemos desprezar esta arma tão poderosa que o Senhor Jesus nos concede, que Deus nos concede. Se você ora, se você busca, certamente você alcançará resultado. Porque o nosso Deus, ele é justo e fiel. Eu gostaria de ler uma passagem bíblica que fala sobre isso. A parábola do juiz iníquo. Abra a tua Bíblia, parábola do juiz iníquo, no livro de Lucas, no capítulo 18. Lucas, capítulo 18. Vamos ler? Sobretítulo é a parábola do juiz iníquo. Diz assim: Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Ou seja, orar sempre. Às vezes você fez uma oração e você não viu um resultado imediato e você desistiu de orar. Isto é um erro grandioso, é um erro imenso na vida de um cristão ou na vida de uma pessoa comum. Às vezes, na primeira oração, você não consegue demonstrar uma certeza, uma fé no coração. Porém, quando você insiste na bênção, quando você ora e continua orando e persevera na oração, e mesmo diante de lutas e dificuldades, você permanece orando, então você revela a Deus confiança, você revela a Deus a fé, você mostra para Deus que de fato você está crendo. Porém, quando a pessoa deixa de orar, é um sinal de que ela não creu, ela desistiu. E se ela desistiu, é porque ela não acreditava mais em resultados. Então, meu irmão, você quer? Ore, continue orando. Você quer ser abençoado? Busque. O Senhor Jesus disse: todo aquele que pede, recebe, todo aquele que busca, acha, e ao que bate, abre-se-lhe-á. Se você está orando, buscando e perseverando, o nosso Deus é justo para te abençoar. Uma coisa que nós precisamos também compreender é que existe o tempo de Deus. E às vezes o tempo de Deus não é o nosso tempo. Às vezes nós queremos a bênção hoje, mas Deus sabe o momento certo, a hora certa de conceder esta bênção. Então nós temos que orar sem esmorecer. Continuando, diz assim: havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus e nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa
contra o meu adversário. O juiz daquela cidade era um juiz iníquo. Era um juiz que não respeitava os homens, era um juiz que não temia a Deus. Era um juiz que fazia o que queria, na hora que queria. Era um juiz negligente, que não cumpria a sua função de maneira responsável. E naquela mesma cidade existia uma viúva que precisava que este juiz julgasse a sua causa. Então veja a situação daquela viúva. Ela estava dependendo de um homem que não tinha compromisso com ninguém. Ela precisava da atitude de um homem que era negligente. Mas o que ela fez? Ela creu, ela não desistiu. Ela não deixou que este obstáculo parasse, impedisse ela. Pelo contrário, ela continuou, ela insistiu, ela perseverou. E vamos ver o resultado? Diz aqui. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Ou seja, a viúva insistiu. A viúva todos os dias estava ali à porta do juiz. A viúva não desistia daquilo que ela queria, que ela precisava. Então, todos os dias ela estava ali à porta do juiz. E por algum tempo, o juiz não quis atender. Por algum tempo, o juiz ignorou aquela mulher. Mas quando aquele homem viu que a mulher não ia desistir, quando aquele homem viu que a mulher não ia parar, ele pensou consigo mesmo, ele disse: eu não temo a Deus, eu não respeito homem algum, mas para que esta viúva não venha mais me importunar, eu vou julgar a causa dela. Para que esta viúva não venha me molestar, eu vou julgar a causa desta mulher. Ou seja, o juiz se viu incomodado com a insistência daquela mulher. O juiz se viu incomodado com a perseverança da viúva que todos os dias estava ali à sua porta. E por causa disso, o juiz resolveu julgar a causa daquela mulher. Ou seja, aquela mulher, ela obteve o resultado. A insistência dela, a perseverança dela fez com que ela alcançasse o resultado. E assim é na oração, meu irmão. Quando você ora e continua orando e persevera na oração, você será abençoado. Tudo é uma questão de tempo. Continuando a palavra, diz aqui: então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a ele clama dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Ou seja, se aquele juiz iníquo, ele fez justiça, ele julgou a causa daquela viúva que insistia em sua porta, imagine o nosso Deus, imagine o nosso Senhor, quando ele te vê orando, clamando, pedindo, insistindo, perseverando. O nosso Deus é justo. O nosso Deus é fiel. Então, quando você persevera na oração, não desiste dos seus sonhos, não desiste dos seus planos. Quando você busca e continua buscando, Deus, ele faz justiça na sua vida.
É o que está escrito aqui. Se o juiz, que era um homem iníquo, ele agiu diante da insistência daquela mulher, imagina o nosso Deus, que é bom, que é justo e fiel. Então, quando o Senhor te vê orando nas madrugadas, quando Deus te vê ali de joelho pedindo, quando Deus ele vê que a sua oração é incessante, então Deus ele opera na sua vida. Ele age na sua vida. É como o cego de Jericó, aquele homem que precisava ser curado, e ele era cego, não tinha muito recurso, ele só podia gritar. A única maneira que ele tinha de chamar a atenção do Senhor Jesus era gritando. E de tanto insistir, de tanto gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O Senhor Jesus parou e disse, traz lá o cego. E falando ao cego, disse, o que queres que eu te faça? Todos sabiam que o cego deseja enxergar. Aquela pergunta do Senhor Jesus, né? Foi uma pergunta aparentemente sem razão, sem sentido, porque era notório que aquele homem queria ser curado da cegueira. Mas por que Jesus perguntou, mesmo sabendo o que ele queria? Porque o Senhor Jesus, ele quer ouvir da nossa boca. Ele quer que você diga. Ele quer que você peça. Ele quer que você fale. Fale, não é só pensar. Existem pessoas que dizem, pastor, se Deus sabe o que eu quero, então por que ele não me abençoa? Porque ele quer ver a tua fé, a sua atitude através da oração. Deus, ele quer que você ore. Deus, ele quer que você peça. Deus, ele quer que você insista. Deus, ele quer que você persevere. Deus, ele quer ver se realmente você quer ser abençoado. Porque existe querer com palavras, querer de boca, mas existe o querer de ação, de atitude. Então, meu irmão, busque a tua vitória, busque a tua bênção, não desista do teu sonho, não desista, não pare no meio do caminho, vai adiante. Deus tem muitas coisas para fazer na sua vida, a sua vida não termina aqui, a sua vida não acaba aqui. Deus tem muito para fazer na sua vida. Deus tem coisas grandes para revelar na sua vida. Deus tem milagres e maravilhas para operar na sua vida. Deus, ele quer mostrar que é contigo. Deus, ele quer mostrar para todo mundo que ele é o seu Deus. Mas você precisa orar, você precisa clamar, você precisa deixar de lado o comodismo, você precisa deixar de lado a dúvida, e cair aos pés do Senhor Jesus. E fazer como a viúva todos os dias à porta do Senhor. Bata na porta do Senhor. Bata na porta do Senhor Jesus, que essa porta vai se abrir. O Senhor Jesus disse que todo aquele que bate, a porta se abrirá para ele. Então, não desista. Continuando aqui, a palavra diz assim, digo-vos que depressa lhe fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Então Deus, ele vai fazer justiça, meu irmão. Deus, ele vai operar. Deus, ele é fiel. Então a oração é uma arma poderosa que nós temos para vencer o mal, para vencer as lutas, para vencer as maiores dificuldades. A oração já fez com que desenganados fossem curados. A oração já trouxe soluções para causa insolúveis. A oração, meu irmão, faz mais do que você possa imaginar. Então não deixe de orar, não pare de orar, continue. E mesmo cansado, mesmo sem forças, se esforce. Busque a Deus, busque a sua vitória, porque a sua vitória é o querer de Deus,
e a sua vitória é para a glória de Deus. Então não deixe de orar. Deus vai te dar vitória, fazendo justiça na sua vida. E todos verão que há um Deus na sua vida, para a glória do Deus Pai. Deus abençoe a todos, tenha a todos uma noite maravilhosa e se inscreva no nosso canal. Se inscreve aí, meu irmão, no nosso canal. Compartilhe esta mensagem com um amigo, com uma pessoa que você conhece. E vamos divulgar esta palavra. Porque essa palavra não é a palavra do pastor, é a palavra de Deus, é a Bíblia que está aqui aberta diante de nós. Um abraço apertado, fique na paz e uma boa noite.